Ksenia Krasilnikova enfrentou a depressão pós-parto em 2017 e, com base em sua experiência, escreveu o livro Not Just Tired to Recognize and Overcome Postpartum Depression, como reconhecer e superar a depressão pós-parto. Para ajudar outras mães, senti que tinha-me preparado o máximo que podia para o nascimento do meu bebê. Meu marido e eu começamos a ter aulas no início da gravidez sobre o programa SAF de Carl Brice, um programa de psicoterapia que ajuda a criar um vínculo emocional com o bebê no contexto da teoria do apego. A prevenção de depressão pós-parto é um dos objetivos do programa. Também participamos de cursos clássicos para gestantes, do tipo que ensina a respirar corretamente durante o parto e a cuidar de um recém-nascido. Durante minha gravidez, eu estava muito feliz. Mal podia esperar para que minha barriga começasse a crescer. Meu marido e eu nos alegramos juntos quando o bebê virou na minha barriga. Nós dois queríamos ter filhos. Meu marido me apoiava muito. Em geral, nos encaixávamos no estereótipo de pessoas que estão se preparando para ser pais. Naquela época, eu tinha certeza de que ser esposa e mãe era para mim. Eu achava que era ali que encontraria a minha vocação. Meus filhos sempre me amaram e ficavam felizes em me ver. Lembro-me de uma vez em que eu estava dirigindo um carro e um menino estava olhando pela janela traseira do carro à minha frente. Ele fingiu atirar em mim com uma arma, e eu respondi da mesma forma. Assim, trocamos tiros por um bom tempo. Eu tinha certeza de que, se conseguisse me dar bem com todos os tipos de crianças, seria uma ótima mãe. Acho que parte das minhas ideias sobre mim mesma e a maternidade vem de minha infância. Meu pai era bastante tradicional, e embora eu não concordasse com ele em tudo, havia algumas coisas em que eu continuava acreditando por causa da minha educação. Por exemplo, que a maternidade é felicidade incondicional. Eu sabia que algumas mulheres têm depressão pós-natal, mas, como muitas pessoas em minha situação, eu esperava o melhor. Eu realmente não acreditava que algo pudesse dar errado, porque os bebês são tão bons. Além disso, você não tem uma boa ideia do que são problemas de saúde mental se não tiver lidado com eles antes. É difícil presumir que algo acontecerá com você que você nem pode imaginar. Foi agora que percebi que estava em risco desde o início, pois há casos de depressão clínica em minha família. Minha mãe diz que, mesmo durante a gravidez, ela percebeu que havia algo errado. Eu reagia fortemente a qualquer incerteza relacionada à minha saúde, às ações dos médicos que eram incompreensíveis para mim. Mas eu tinha a certeza de que estava me comportando de maneira completamente racional. Quando o meu filho nasceu, tudo imediatamente foi completamente diferente do que eu esperava. Acredita-se que nos primeiros minutos a mãe e o bebê devem se sintonizar um com o outro. Para isso, o bebê é colocado no peito ou na barriga da mulher e, por algum tempo, ele fica assim. Mas, durante o parto, houve algumas pequenas dificuldades e eu perdi a consciência. Quando acordei, ele já havia sido levado embora. Meu filho foi trazido até mim para ser alimentado 6 vezes por dia. A amamentação também não era fácil. Eu não conseguia dominar a pega correta, o bebê se recusava a comer, chorando. Ele foi suplementado com fórmula alimentar e levado para fora da porta, para a ala pediátrica. Eu tinha pavor daquele quarto. Os pais não podiam entrar lá. Havia muitos bebês e eles gritavam o tempo todo. As enfermeiras saíam de trás da porta e os deixavam sozinhos, ignorando seus gritos. Eu estava atormentado. Parecia-me que aqueles bebês estavam chamando por alguém. Precisavam que alguém respondesse aos seus chamados. Mas eu não podia fazer nada para ajudá-los. E isso só piorava as coisas. A equipe da maternidade não ajudava em nada a lidar com a situação. Um dia, uma vizinha quis fazer algumas perguntas à enfermeira que levou o seu bebê para ser alimentado. A enfermeira não a ouviu e a interrompeu, para de sentir pena de si mesma. Meu filho, quando nasceu, desenvolveu eritema tóxico, uma característica da pele de recém-nascidos. Isso não é um problema ou uma doença, é perfeitamente normal. Mas o neonatologista me viu com um saco de pistache e disse: "Você come comida boa e o bebê tem eritema tóxico", como se a culpa fosse minha. Eu estava chorando o tempo todo e depois comecei a gritar com meu marido. Foi um verdadeiro colapso. Eu disse a ele que tínhamos que ir para casa imediatamente. Logo voltamos para casa. As coisas em casa só pioraram. A amamentação ainda não estava dando certo. Por meio de uma conta popular no Instagram, encontrei uma conselheira em amamentação. Ela veio e conversou comigo por algumas horas. Ela não disse nada ofensivo ou duro, mas eu me senti tão mal que estava chorando e não conseguia parar. Ao me despedir, ela disse: "Vejo que você está passando por um momento difícil. Eu voltarei, mas, enquanto isso, escreva para mim." Eu realmente comecei a escrever, para fazer perguntas,
para contar a ela como o caso estava progredindo. Ela respondeu algumas vezes, mas depois desapareceu e nunca mais voltou. Depois de consultar minhas amigas, que em algum momento começaram a dar fórmula para seus filhos, decidi parar de amamentar. Percebi que, objetivamente, não era minha culpa o fato de a amamentação não ter dado certo. Isso acontece, é normal. Mas, ainda assim, o pensamento de que havia algo errado comigo continuava passando pela minha cabeça, e era difícil afastá-lo. Durante o sono, meu filho estava constantemente fazendo alguns sons, grunhindo, fungando, suspirando. Cada som fazia meu coração disparar e meus ouvidos arderem. Eu pensava, agora ele vai acordar. Por causa disso, comecei a ter insônia. Eu me deitava ao lado do bebê, periodicamente caía em um breve meio sono, mas imediatamente acordava novamente aterrorizada. 2 semanas após o nascimento do bebê, descobri que não havia dormido por vários dias seguidos. Minha mãe veio-me ver. Ela disse, durma no outro quarto, eu fico com ele. Eu ia e me deitava, mas dentro de mim era como se um trator estivesse dirigindo. Por causa da terrível ansiedade, eu sentia um tremor interno, meu coração batia forte, e tensão ainda estava lá. Eu me deitava e não conseguia dormir. Quando fiquei sozinha com a criança, fiquei apavorada. Eu ligava para o meu marido e pedia a ele, por favor, volte logo para casa. Eu costumava pensar que o amor de uma mulher por um bebê era automático no momento em que o bebê nascia. Para mim, não era assim. Eu estava apenas com medo. O estresse fez com que eu quase parasse de comer. Eu comia uma tangerina por dia e não conseguia comer mais nada. Eu tinha uma fantasia obsessiva, como se eu estivesse andando por aí com uma barriga grande novamente. E então ela encolhia e desaparecia. Eu imaginava isso várias vezes, durante semanas. Achei que era o chamado baby blues, um estado mental triste e deprimido que é comum em mulheres depois de terem um bebê. É semelhante à depressão pós-parto, mas seus sintomas não são tão pronunciados e geralmente desaparecem após algumas semanas. Certa noite, quando meu marido e o bebê estavam dormindo, acordei mais uma vez de um desagradável meio sono e olhei pela janela. Estava ficando claro lá fora. Eu estava sentindo uma desesperança absoluta e de repente pensei, poderíamos levar aquele banquinho para a varanda. Foi um pensamento muito calmo e prático. Comecei a pensar em como poderia pular para baixo. Foi então que percebi que meu estado era grave. Imediatamente liguei para minha mãe e minha irmã e comecei a escrever para pessoas que eu conhecia, pedindo que recomendassem um psiquiatra. Eles encontraram um especialista rapidamente. Ele me aconselhou a passar algum tempo em uma clínica psiquiátrica. Percebi que deixar meu filho não estava ajudando a formar um vínculo seguro. Mas eu não tinha outra opção. Se ficasse em casa, não conseguiria dar nada ao meu filho. Uma vez na clínica, perguntei aos especialistas várias vezes, fiz a coisa certa, não fiz, por ter decidido ir ao hospital, mas eu sabia que só poderia me deitar com os joelhos contra a parede. Na clínica, fiquei aliviado por ter me livrado da pressão da situação. No primeiro dia, recebi um neuroléptico e dormi pela primeira vez em muito tempo. Eu me sentia melhor. Quando me receitaram antidepressivos, decidi que poderia voltar para casa em 15 dias, pois até lá a medicação já teria feito efeito. Eu ia fazer uma segunda tentativa de ser mãe do meu bebê o mais rápido possível, mas só fiquei em casa por 15 dias. Senti-me mal e assustado novamente. Percebi que não poderia estar lá. É claro que me senti culpada. Felizmente, ninguém da minha família me julgou. Eles concordaram que o que estava acontecendo comigo era apenas um sintoma de depressão. Em minha mente, eu mesma percebi isso. Mas a sociedade exige que as jovens mães sejam ativas, felizes e ideais. Você fica tão acostumada com isso que é difícil se aceitar no estado errado. Na segunda vez que estive no hospital, passei pouco mais de 3 meses. Fui melhorando gradualmente. No início, eu não queria saber nada sobre o bebê, bastava saber que ele estava vivo e bem. Não perguntei sobre ele. Não estava interessada. Gradualmente, quando minhas forças começaram a voltar, comecei a pensar nele com mais frequência. Agora eu pedia para ver suas fotos. Estava curioso para saber como ele estava. Quando comecei a me sentir melhor, comecei a voltar para casa nos fins de semana. Isso era chamado de férias terapêuticas. Essa experiência foi muito difícil. Eu pegava meu filho nos braços e começava a chorar. Um dia, voltei direto para o hospital depois de um episódio como esse. Sem esperar o fim de semana terminar, percebi que eu era uma estranha para a criança. Tive que começar a interagir com ele de alguma forma, a me comunicar com ele, e senti que não estava conseguindo. Mas, pouco a pouco, fui me acostumando. Um dia, cheguei,
Me inclinei sobre meu filho e comecei a falar algo para ele. Ele riu. Senti uma alegria enorme. Ele estava respondendo a mim, estava gostando. Depois de um tempo, recebi alta. Mas, é claro, as dificuldades não terminaram aí. A criança passou os primeiros 5 meses sem mim, e eu tive que criar um vínculo com ela. Tive que fazer com que ele me aceitasse e aprendesse a confiar em mim. Foi um longo processo. Ilia está agora com 2 anos e 4 meses. Até 9 meses atrás, ele chorava quando eu chegava em casa. Ele sabia que sua avó, que estava cuidando dele, iria para casa e ele ficaria comigo, uma tia estranha. Isso acontecia todos os dias, e todos os dias era difícil para mim vê-lo chorar quando eu aparecia. Mas eu me lembrava, era porque eu estava deprimida. Não era culpa de ninguém. Você pode tomar todas as medidas possíveis, mas nem mesmo elas o salvarão 100% da doença mental. Eu me consolei, nossa vida seria diferente de agora em diante. Agora eu tinha certeza, eu amo meu filho, quero passar tempo com ele. É claro que tentei não pressioná-lo, era importante para mim que ele começasse a confiar em mim e, para isso, eu tinha que ser delicado. Há 3 meses, percebi que nosso relacionamento havia se tornado muito diferente. Agora, quando ele fica com medo ou ansioso, ele vem até mim. Nós nos tornamos muito próximos um do outro. Tive a ideia de escrever um livro sobre tudo isso enquanto ainda estava na clínica. Eu estava ao telefone com uma amiga, e ela sugeriu que eu pensasse em como poderia tirar algo de bom da minha experiência. Quando tudo isso estava acontecendo, na virada de 2016 e 2017, não consegui encontrar informações abrangentes e compreensíveis sobre a depressão pós-parto. Talvez tivesse sido mais fácil para mim se eu pudesse ter lido algum livro ou texto sobre como isso é normal e com certeza vai acabar um dia. Eu gostaria de receber conselhos sobre como me ajudar e como meus entes queridos podem me ajudar. Decidi que tentaria incluir no livro tudo o que perdi na época. Muitas pessoas durante a depressão enfrentam incompreensão e desvalorização. Felizmente, isso quase nunca aconteceu comigo, exceto uma vez na clínica. Uma mulher me disse: algumas pessoas não conseguem dar à luz por anos. Você deveria estar feliz. Curiosamente, ela mesma foi à clínica porque estava deprimida. Agora, quando contei na internet sobre o lançamento do livro e expliquei que ele era baseado em minha experiência, houve selos. Minha avó deu à luz no campo. E nada. Você só precisa ter a atitude certa. Hoje vi um comentário. Desculpe, mas que bobagem. Os primeiros dias de vida de um bebê são uma felicidade mágica, e nenhuma quantidade de privação de sono e fadiga pode ofuscar isso. Eles também escrevem que é possível sofrer se uma criança nasce com uma deficiência. E em outros casos, não. Eu me preparei para tudo isso quando estava pensando no lançamento do livro, trabalhando com um terapeuta. Então, por enquanto, estou me sentindo bem. Acho que é impossível ensinar alguém a viver. Se as próprias pessoas não querem mudar de opinião, não faz sentido discutir com elas nos comentários e pensar sobre elas. Mas sei de um fato. Os transtornos mentais pós-parto são sérios e sempre existirão. Pessoas morrem por causa deles. Fizemos esse trabalho para ajudar aqueles que se encontram nessa situação. Para mim, isso se tornou uma história de como algo muito difícil e ruim se transformou em algo muito bom.